Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós entregamos o Teu Filho nas Tuas santas e poderosas mãos, ó Pai, para que Tu possas continuar usando o Teu Filho, ó Pai, como instrumento, como uma ferramenta, como Tu sempre tens usado o Teu Filho, trazendo a Deus uma palavra rema, uma palavra poderosa, cheio da Tua presença, cheio do Teu Espírito, cheio da Tua unção. Que o Teu Filho nesta noite seja um canal de bênção e que, meu Deus, o Senhor possa repreender todo dispersador, todo espírito conversador, todo migrador da palavra, ceifador da palavra, para cá por terra. Então somente o Teu poder e a Tua glória que esteja ligado na terra e também ligado nos céus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Obrigado. É muito interessante essa história bíblica que fala sobre a vida do profeta, porque muitas vezes nós nos identificamos com personagens da Bíblia e com Jonas, né, talvez seja um do que mais me identifico. E nós vamos entender ao decorrer da palavra, porque quantas vezes nós guardamos no nosso coração sentimentos malignos que vão, na verdade, nos prejudicar. E aqui nós vamos ver que o sentimento que estava guardado no coração de Jonas serviu única e exclusivamente para prejudicar ele próprio. Quero pedir que você, que está nos vendo agora pelos meios de comunicação, pela internet, se inscreve aí no canal da igreja, né? Vai lá, né? Ativa o sininho de notificação, compartilha, dá aquele like, que esse conteúdo é um conteúdo com certeza importante, que vai ajudar a edificar muitas vidas, porque a palavra de Deus edifica. Não é porque é o pastor Marcelo, né? Mas é porque é a palavra de Deus que está sendo ministrada, e aonde a palavra de Deus entra, onde ela faz morada, ela ocasiona mudança. Aleluia. Então eu quero convidar você a deixar a palavra de Deus entrar no teu coração. Nós não podemos mais ser ouvintes simplesmente da palavra. Não, eu vou lá na igreja, eu ouço a palavra, é muito legal estar lá com os irmãos. Não. Eu preciso fazer com que a palavra de Deus faça morada dentro de mim. A palavra do Senhor precisa fazer morada, e aí sim nós vamos experimentar da transformação sobrenatural que Deus tem para nós. Amém? Vamos lá. Jonas, capítulo 1, verso 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém? Igreja, Deus está dando uma direção aqui a Jonas, pedindo que ele saísse da sua terra e fosse até Nínive, para que ali Deus pudesse fazer com que aquela cidade fosse julgada pelos seus pecados e também condenada pelos seus pecados, e assim destruída pelos seus pecados. Jonas era profeta, era alguém que tinha uma responsabilidade, um chamado de Deus, era alguém que não podia dizer não para Deus. Amém? Só que quando Jonas recebe esse chamado, havia algo no coração dele que o impedia de levar a palavra de Deus até aquela cidade. O povo ninivita era um povo mau, um povo cruel, que por muitas vezes já havia feito muito mal à nação de Israel. Jonas guardava isso em seu coração. Ele guardava esse sentimento em seu coração. E tudo que ele desejava era não ir até a cidade. Ele conhecia Deus. Ele sabia quem Deus era, que Deus era misericordioso. Mas ele decide fazer o contrário disso. Ele decide não obedecer a Deus. Ele decide ir para uma direção totalmente contrária àquilo que Deus queria para ele.
ao objetivo de Deus para a vida dele. Ele decidiu tomar o caminho oposto. E eu entendo que quando a gente começa a caminhar com Deus e a gente percebe que caminhar com Deus exige responsabilidade, exige sacrifício, compromisso, e que muitas vezes nós vamos ter que lutar contra nós próprios, a nossa reação muitas vezes é recuar. Quantas pessoas, quando começam a caminhar, a andar com Deus, começam, a se envolver, e elas percebem que elas têm que lutar contra si próprio, elas muitas vezes vão desejar recuar, tomar uma direção contrária, voltar ao seu velho passado, porque era o momento onde Jonas iria lutar contra ele próprio, porque ele achava que o povo de Nínive era um povo indigno, um povo que não era merecedor. Muitas vezes nós pensamos da mesma forma. Quando nós olhamos alguém que está lá preso, porque matou, porque estuprou, porque fez uma grande maldade contra alguém, nós achamos que essa pessoa também é indigna de receber a palavra de Deus sobre a vida dela. Muitas vezes nós queremos até fazer justiça com as nossas próprias mãos, quando julgamos que alguém fez algo mal para a gente ou para com um ente querido. E aí vem Deus, dando a oportunidade para que pessoas se acheguem a Ele, para que pessoas se arrependam, para que pessoas recebam o direito à salvação, recebam a graça sobre a sua vida. Jonas, naquele momento ali, ele estava se deparando com isso. Ele não queria pregar em Nínive, ele não queria falar de Deus naquele lugar, ele não queria que aquele povo tivesse a oportunidade do arrependimento, porque ele estava com o seu coração magoado, ele estava com o seu coração cheio de sentimentos, e ele pega um barco e segue para Jope, em direção contrária totalmente daquilo que Deus tinha mandado. A Bíblia diz que quando ele estava no meio do caminho, vem uma grande tempestade. Ele desce para o andar de baixo do barco e lá ele dorme. Jonas sabia que ele estava errado. Ele sabia que ele estava seguindo em direção contrária ao chamado de Deus na vida dele. Mas a Bíblia diz que ele dorme. Mas ele sabia que o problema era com ele. Ele sabia que Deus, hora ou outra, o iria chamar para colocar ele na direção que dele queria. Às vezes, nós estamos dormindo, achando que Deus se esqueceu da gente. Não, eu estou vivendo o meu problema, eu estou vivendo as minhas lutas. Deus sabe disso. E Deus vai ter misericórdia de mim, porque eu vou fazer para Deus sim, mas eu vou fazer quando eu puder. Eu vou fazer quando der, quando tudo estiver dando certo na minha vida, quando as coisas estiverem acontecendo, quando as coisas estiverem favoráveis. Mas Deus não trabalha dessa forma. Porque dentro da vontade de Deus para a nossa vida, o primeiro a ser tratado vamos ser nós. Quando nós aceitamos o chamado de Deus e deixamos de lado as nossas vontades, nós começamos um tratamento, um tratamento pessoal, um tratamento particular com Deus. É muito fácil para o homem fugir, ou achar que está fugindo da vontade de Deus, da direção de Deus na vida dele. Mas eu quero dizer que quando Deus tem um projeto, o projeto dele não vai se frustrar. Quando Deus tem um propósito, o propósito dele não vai se frustrar, pode ter certeza. Muitas vezes nós fazemos planos, muitas vezes nós fazemos projetos, e às vezes esses projetos que nós fazemos, eles se frustram, eles não acontecem, eles não se concretizam. Mas eu quero dizer para você que os de Deus jamais serão frustrados,
Os projetos de Deus, seja na minha vida, seja na vida do meu irmão, jamais serão frustrados. E Deus tem uma grande obra comigo e com você. É por isso que Ele tem pressa. É por isso que você tem passado pelo que tem passado. É por isso o aperto de Deus. Deus agora Ele vai apertar Jonas. Sabe por quê? Porque Jonas estava se esquivando da responsabilidade. A Bíblia diz que Jonas era profeta. Jonas era alguém que tinha uma responsabilidade, alguém que tinha um chamado, alguém que tinha a responsabilidade de trazer Deus ao povo. Ele tinha a responsabilidade de trazer a palavra, de trazer uma direção, de trazer o juízo ao povo. Mas ele, naquele momento, ele decidiu não fazer isso. Ele decidiu virar as costas para Deus. Ele decidiu fazer o que ele queria e não fazer aquilo que Deus queria. Irmãos, dura coisa para o homem é quando ele desobedece à voz do Senhor. A gente sabe o que é certo fazer. A gente sabe o que tem que fazer. Porém, muitas vezes, a gente quer fazer do nosso jeito. E aí, muitas vezes as coisas começam a dar errado. A gente sabe o que tem que fazer, o que é certo fazer, mas quer fazer do nosso jeito. E quando dá errado, a gente vai entender que deu errado. Deus não nos deixa enganado. Havia um povo com Jonas ali naquele barco. A Bíblia diz que veio uma grande tempestade. Jonas dormia. E o barco começou a balançar. E talvez aqueles homens que estavam ali estavam vivendo um momento de fé entre eles e os seus deuses, muito maior do que Jonas estava vivendo naquele momento. Às vezes vai ser assim. Você vai ver pessoas que às vezes não servem a Deus, vivendo uma fé muito maior do que a nossa. E aí se cumpre a palavra que diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. 2 horas, 3 horas da manhã, não é difícil você passar de carro e ver um grupo numa encruzilhada ou na porta de um cemitério entregando um trabalho. Não é difícil você ver um centro em atividade até 2, 3, 4, 5 horas da manhã. Mas se o culto demora mais do que 1h30, a gente está doido para ir embora. A gente diz que não aguenta mais porque a perna está doendo, porque as costas, porque a cadeira é dura, porque está cansado de um dia de trabalho, porque trabalhou muito, porque, enfim, temos várias desculpas para nos esquivarmos da responsabilidade que Deus tem para nós. Eu creio que tem muita gente aqui que está cansado. Por mais que seja domingo, alguns tiveram oportunidade de descansar, mas outras pessoas trabalharam. Mas que entenderam que precisavam ter esse contato com Deus nessa hora. Precisavam receber, precisavam desse momento de aproximação do Senhor, para que fossem fortalecidos, e por isso deixaram o seu trabalho, deixaram sua casa, deixaram o conforto do seu lar, para vir aqui para receber um conforto da parte do Senhor. Eu quero dizer para você que vale a pena abrir mão muitas vezes daquilo que você acha, daquilo que você pensa, abrir mão do seu tempo para viver os planos de Deus na sua vida, porque aqueles que estão vivendo os planos de Deus estão decolando, irmão. Às vezes nós ligamos a televisão e vemos alguém cantando lá. Às vezes nós vamos a um congresso e vemos milhares de pessoas dentro de um congresso. Essa semana nós tivemos um congresso na Barra, na Lagoinha, e deviam ter ali mais de 2.000 pessoas. E aquelas pessoas estavam ali animadas, envolvidas com aquele evento, para receber uma palavra sobre a vida deles. E aí, veio o palestrante da noite, que era o Dave, e trouxe ali uma palavra abençoada, poderosa, e aquelas pessoas saíram dali fortalecidas. E era visível ver como Deus estava impulsionando aquele projeto, como Deus estava fazendo coisas grandes na vida dele, e não só na vida dele, mas também naquela igreja.
por ser uma igreja grande, uma igreja de estrutura. E aí, quando nós chegamos nesse lugar, nós vemos, não desmerecendo a nossa, porque estamos muito felizes aqui, muito felizes com o nosso corpo de obreiros, com nossos irmãos, com os nossos instrumentos, mas nós precisamos viver os planos de Deus para que Deus possa fazer com que nós venhamos decolar. E aí você vê uma igreja decolando, com os melhores instrumentos, com as melhores cadeiras, o melhor espaço, o melhor sistema de som, a melhor tecnologia, tudo de mais avançado. E aí você vê Deus, como nós precisamos ainda viver o sobrenatural. Porque aquele que vive pela fé, crê no sobrenatural, crê na grandeza de Deus. Se Davi não cresce nisso, ele não chegaria onde ele chegou. Se Salomão não cresce nisso, ele não chegaria onde ele chegou. A Bíblia diz que Salomão foi um dos homens mais ricos e mais sábios da face da terra. Então nós precisamos começar a viver aquilo que Deus tem para nós. E não começar a nos esquivar e fugir do chamado de Deus. Porque se nós começarmos a colocar coisas na frente de Deus, vai haver muitas coisas na frente de Deus. Hoje foi o primeiro dia que nós chegamos aqui às 5h30 para fazer um ensaio. Glória a Deus, estávamos todos aqui. E às vezes pode parecer, poxa, mas vai sair um pouco mais cedo, vai atrapalhar, poxa, mas né, eu tenho um compromisso, eu vou ter que fazer isso, eu tenho que me preparar, meu irmão, é questão de tempo, de organização. Quando nós nos organizamos, as coisas começam a dar certo na nossa vida. Pastor Carlos tem uma frase que fala muito aqui sobre o atraso, né? Como é que é, pastor? Aquele que chega... atraso é defeito de quem... Deus não chega atrasado, porque atraso é defeito de quem tem uma coragem. Amém? Se você não se programa, você vai chegar atrasado, né? Se você se programar, você chega cedo. Então é uma questão de programação, é uma questão de vontade, é uma questão de querer fazer. A obra de Deus é isso, é querer fazer. E quando a gente quer fazer, quando a gente entende o chamado, entende o compromisso, entende quem te chamou, aleluia, irmão, não tem sacrifício, não há impossíveis. Jonas estava vivendo totalmente aquilo que Deus não queria para nenhum de nós, porque o que desagrada a Deus, o que mais desagrada a Deus é a rebelião, e Jonas naquele momento estava sendo rebelde. Que é isso, pastor? Quando você recebe uma direção, quando o pastor te dá uma responsabilidade, quando você tem um chamado na igreja, quando você tem um cargo na igreja, e você não assume o seu posicionamento, você recua do seu posicionamento, empurra as responsabilidades para outras pessoas, você está, se rebelando contra Deus, você está fugindo das suas responsabilidades com Deus. Eu sei que é difícil às vezes a gente escutar uma palavra dessa, mas é o que está acontecendo na vida de Jonas. Jonas era profeta, diferentemente de Samuel, quando ainda era jovem. Quando é chamado, a primeira coisa que Samuel vai fazer é dizer: Senhor, eis-me aqui. E você não vai ver um momento na vida de Samuel que Samuel recua a um chamado do Senhor, mesmo sendo ele difícil. Samuel não recua, mesmo tendo que ir lá destituir Saul do trono, alguém que ele amava, alguém que ele tinha uma certa consideração, mesmo tendo que fazer algo difícil, Jonas não recua, Samuel não recua, e vai lá, entrega a mensagem de Deus. Nós vamos ver também um profeta chamado Natã. Naquela época, no passado, se alguém confrontasse o rei ou chegasse até a presença do rei sem ser chamado, vou mais além, esse homem poderia ser condenado à morte naquele mesmo instante. Mas quem tem autoridade de Deus não tem medo. Eu quero dizer para você, quem tem autoridade não tem medo, e você é uma autoridade de Deus. Creia nisso. Deus te levanta como uma autoridade aqui nessa terra. Deus levanta a mim e a você para desmascarar o inferno. Levanta a mim e a você como uma autoridade, como um representante dele aqui.
Então, por isso, nós temos que assumir o nosso papel, tomar a mão no arado e não fugir do combate. O apóstolo Paulo, ele vai dizer no fim da sua carreira: encerrei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Era o momento de parar. Há momento para tudo. Mas eu creio que nesse momento Deus está nos chamando para um próximo nível. Amém? Deus está nos chamando para uma próxima fase. Era isso que Ele queria fazer com Jonas. Queria levar Jonas para uma próxima fase. Mas Jonas, ele, por conta de um sentimento que estava no seu coração, ele prefere tomar uma direção contrária e desobedecer a Deus, que era pior, E ele desobedece a Deus e vai contra a direção de Deus. E nós vemos que a desobediência, ela vai trazer sérias consequências para a nossa vida. Saul era alguém que desobedecia. Saul era alguém que preferiu fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. E ele pagou um alto preço por isso, até com a sua própria vida. A Bíblia diz que aquele barco balança, e aqueles homens que estão ali começam a clamar a Deus, cada um ao seu Deus. E aí eles percebem que Jonas está dormindo, vão lá acordar. E quando Jonas levanta, o capitão diz para ele: Jonas, por que você não ora ao seu Deus? Por que você está aí dormindo? Vem ajudar a gente. E então o mar não parava, a tempestade não parava, lançaram sorte, fizeram um sorteio e aquilo caiu sobre Jonas. Jonas sabia que ele era o problema. E ele então dá uma ideia àqueles homens: olha, faz o seguinte, o problema é que sou eu. Me joguem ao mar e a tempestade vai passar. Aqueles homens, eles estavam clamando a Deus, aos seus deuses ali por misericórdia. Jonas, ele podia ter clamado a Deus ali por misericórdia naquele momento, se arrependido. Não, Deus, eu vou sim a Nínive. Mas Jonas, ele prefere ser lançado ao mar do que ainda assim voltar o seu coração. Olha o sentimento que estava no coração dele. Ele preferiu a morte do que ter que ir lá pregar naquele lugar. Às vezes nós estamos com o nosso coração assim, cheio de sentimentos. Tem lugar, que a gente gostaria que caísse uma bomba, uma granada, Tem pessoas que a gente gostaria que elas sumissem. Poxa, se eu pudesse fazer com que fulano sumisse da face da terra. Não é assim que a gente pensa? O coração da gente é parecido com o de Jonas, porque a gente é bombardeado de sentimento, e o sentimento vai nos impedir de ser misericordioso. O sentimento no coração, a mágoa, amém? A falta de perdão no coração do homem vai fazer com que ele seja impedido de alcançar. Tem pessoas que elas até vêm à igreja, escutam a palavra, mas ela não consegue se libertar, porque quando chega um momento em que ela é confrontada, começa o problema. Quando chega um momento que ela escuta que ela precisa mudar, começa o problema. Quando chega um momento que quando ela bate de frente com o seu defeito, começa o problema. Deus estava mostrando para Jonas que ele tinha um problema. Esse problema era um problema chamado mágoa, que estava no coração dele. Deus queria arrancar aquilo do coração dele, porque senão ele não poderia receber a vida eterna. Eu quero dizer para você, irmão, se o seu coração está cheio de mágoa, está cheio de ódio contra a vida de alguém, cheio de sentimento, maligno contra a vida de alguém, eu quero convidar você a se converter novamente, levantar sua mão, aceitar Jesus e começar tudo de novo.
porque a Bíblia vai dizer, né, que em Cristo nós precisamos ser nova criatura, e as coisas do passado passaram, e eis que tudo se fez novo. Então não tem lugar para sentimento, né, de mágoa no meu e no seu coração. Não pode haver. Não pode haver. Porque não há espaço no céu para isso. Nós não vamos poder entrar na glória com mágoa no coração, com rancor, cheio de revolta. E Deus está tratando isso agora no coração de Jonas, porque Jonas vai dizer: me joga no mar. Jonas preferiu morrer do que perdoar. Jonas estava preferindo deixar esse mundo do que ir lá pregar a palavra de Deus naquele lugar, porque poderia aquele povo de repente se arrepender e se converter, e aí Deus iria perdoar com certeza. E aí Jonas prefere ser lançado no mar. Mas quando Deus tem um projeto, um propósito, como eu falei aqui, o propósito dele vai se cumprir. E quando Jonas é lançado ao mar, Jonas pensa assim: bom, agora o mar revoltado, eu vou morrer aqui, ou então Deus vai ter que fazer alguma coisa para me salvar. Aí Deus coloca um grande peixe na vida de Jonas. De repente existe um grande peixe na sua vida, e você se sente engolido por esse grande peixe. Eu não sei o que pode ser esse grande peixe. Pode ser um problema no seu relacionamento, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema com alguém com alguém da sua família, pode ser um problema pessoal, eu não sei, mas de repente existe um grande peixe na sua vida, e esse peixe, ele vai engolir Jonas, e vai levar Jonas às profundezas do mar. Durante 3 dias, a Bíblia diz que Jonas fica no ventre daquele peixe. Durante 3 dias, Deus leva Jonas às profundezas do abismo, para que Jonas pudesse se lembrar da misericórdia e da graça de Deus, que Deus era misericordioso, e também, né, poderia ser misericordioso com ele. Não existe problema que você esteja enfrentando que não tenha solução. A Bíblia diz que a tribulação, ela vem também com escape. O que Deus está dizendo? Você está passando pelo vale, tem saída para você. Você está passando do deserto, o deserto vai passar. Existem problemas que nós enfrentamos na nossa vida que parece que não tem fim. Existem situações em que nós entramos, em que nós nos envolvemos, e que nós vamos pensar assim: eu não vejo possibilidade de sair dessa situação. De repente você pode estar vivendo isso, passando uma situação financeira difícil, não vendo possibilidade de sair dessa situação que você está vivendo. Eu quero dizer que existe possibilidade. De repente você está vivendo um casamento complicado e pode estar pensando: meu Deus, não existe possibilidade de sair dessa situação. Eu quero dizer que existe possibilidade. Amém? Porque nada é impossível para Deus. Jonas vai fazer algo no ventre daquele peixe que vai mudar a sua história naquele momento. Jonas vai se lembrar da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, que Deus é benigno e Deus é bondoso, e ele começa a orar. Ele começa a orar no ventre daquele peixe, ele começa a clamar a Deus no ventre daquele peixe, ele começa a pedir a Deus que Deus fizesse, desse uma nova chance a ele. E aí aquele peixe o leva até a cidade que ele havia de pregar. Pensa bem, Jonas estava indo ao contrário, ele estava a quilômetros de distância já de Nínive. Deus pega ele lá e leva ele até Nínive, até onde ele queria, até onde Deus o queria levar. Irmãos, não adianta fugir de Deus. Fugir de Deus só vai atrasar os planos dele na sua vida. Tem pessoas que acham: não, eu vou dar um tempo, eu vou tirar umas férias de Deus, eu vou ficar um tempo fora e as coisas vão se acertar, mas não vai.
As coisas não vão se acertar assim. Pelo contrário. Porque talvez, se você for lá fora, Deus vai preparar um peixe para você e colocar você no ventre desse peixe. E aí, no aumentar do sofrimento, da angústia, da dor, talvez, você se lembre de Deus naquele momento. Então eu quero dizer para você nessa noite, vale a pena sofrer por Jesus. Vale a pena caminhar com Jesus. Vale a pena abrir mão de você por Jesus. Vale a pena abrir mão dos seus planos por Jesus. Vale a pena. Porque quem somos nós para lutar contra Deus? Quem sou eu? Quem é você para lutar contra a vontade de Deus? Quem é Jonas para lutar contra Deus? E se Deus nos chamou até aqui, se você está aqui hoje, é porque com certeza Ele quer te usar de uma maneira sobrenatural. Ele quer te usar tremendamente. Aleluia. Se Ele te chamou e tem te chamado, e você tem ouvido a voz dEle, deixa Deus te usar. Não luta contra Ele. E você vai experimentar o crescimento e a glória de Deus sobre a tua vida. Porque quanto mais a gente luta contra, mais a gente impede que Deus faça. Por isso é melhor dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, usa-me, Senhor, usa-me, Deus. E aí Deus vai começar a fazer com que as coisas aconteçam. Pessoas vindo até você para ouvir uma palavra, pessoas vindo até você para tomar um conselho. Deus começa a te colocar em locais que você jamais imaginou, começa a abrir portas que você jamais imaginou para você, porque simplesmente você decidiu viver o que Ele tinha para você. Quando a gente vive querendo aquilo que o mundo tem para a gente, quando a gente vive buscando as coisas desse mundo, quando a gente vive priorizando as coisas desse mundo, achando, que deixando as coisas de Deus de lado e vivendo, os nossos planos, nossos projetos, as coisas vão melhorar. Pode sim, às vezes até melhorar para algumas pessoas, mas para mim e para você não adianta viver longe de Deus, não adianta viver desgarrado de Deus. Pode ter certeza, porque todas as vezes que eu quis parar, todas as vezes que eu pensei em dar um tempo, em diminuir a marcha, Deus, abriu meus olhos para enxergar que eu precisava acelerar mais. Enquanto eu pensava em diminuir, Deus estava dizendo para mim, pelo contrário, você precisa acelerar, você está devagar, você precisa ir mais além. Quando a gente pensa em parar, Deus vem e muda o quadro. Deus vem e faz algo acontecer para que nós possamos enxergar que não é hora de parar. Não é hora de diminuir a marcha, não, pelo contrário, é hora de avançar. É hora de assumir o chamado, assumir o compromisso. Ah, pastor, mas eu vou ficar cansado? Vai. Ah, pastor, mas vai ter dias que eu vou pensar em desistir? Vai. Ah, pastor, mas eu vou enfrentar alguns problemas dentro da igreja, Sim, vai. Mas você não pode se esquecer que ao seu lado está um Deus que quebra todas as barreiras de adversidade na sua vida. Você tem que crer que ao seu lado há um Deus que abre o mar para você passar. Aleluia! Pois assim Ele fez com a nação de Israel. E quantas pessoas já experimentaram isso? Eu não estou falando de você parar na frente da Baía de Guanabara e esperar o mar se abrir para você ir para o Rio de Janeiro, não é isso. Mas às vezes, você não vê caminho, você não vê possibilidade. E aí de repente o mar começa a se abrir na sua vida e você começa a ver uma saída para aquela situação. Deus começa a te dar um norte na tua vida. Não havia possibilidade, mas como é que agora há? E aqueles que têm experimentado isso, irmãos, podem falar com propriedade. Pastor, eu não consegui ainda experimentar algo sobrenatural de Deus sobre a minha vida.
Eu não consegui experimentar ainda, pastor, isso que o senhor fala, essas portas que se abrem, esse mar que se abre, eu não consegui experimentar. Talvez você esteja ainda como Jonas, dormindo dentro do barco. Tem pessoas que estão dentro do barco, mas estão dormindo, ainda não despertaram. Para eles a Bíblia é só uma história bonita. Eu quero dizer para você, irmãos, que a Bíblia não é só uma história bonita, mas a Bíblia é a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus para a nossa vida. E se você ouvir aquilo que está na Bíblia, você der ouvido e praticar, ninguém te segura, ninguém te para, ninguém vai poder com você, irmão. O endemoniado pode lançar uma palavra de maldição que ela vai bater e vai cair por terra. Tem pessoas que estão preocupadas, ai meu Deus, será que estão fazendo macumba para mim? Irmãos, eu não estou preocupado com macumba nenhuma. Pode se mover o terreiro que quiser se mover, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir na minha vida, aleluia. E aquele que prometeu não dorme. Pode o terreiro trabalhar, quantos quiserem, pode se juntar Niterói, Maricá, Bahia inteira. Não tenho medo, não tenho medo de macumba, não tenho medo de obra de feitiço. Sabe por quê? Porque o meu Deus é maior do que todas essas coisas, e eu ando lado a lado com Ele, aleluia. Ando de braço dado com Jesus, e quem anda de braço dado com Jesus não teme a adversidade. Você tem medo de macumba, medo de feitiço, medo de palavra de maldição, medo de olho grande? Irmão, aleluia, aleluia. Não tenha medo disso não, irmão, porque isso não pega na tua vida se você estiver blindado, revestido, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, não pega, não pega, porque Deus te guarda, Ele te sustenta. Não há encantamento que possa vir na tua vida, que possa te abater, mas para isso tem que estar na rocha, para isso tem que estar na graça, tem que estar fazendo a vontade, aleluia. Não pode estar dormindo no barco, não pode estar indo na mão contrária, na direção contrária, aleluia, não pode, irmãos. Quando você vai na direção contrária, você corre o risco de ser envergonhado, como Jonas foi envergonhado dentro daquele barco. Aí, o interessante é ver que quando Jonas ele vai ser lançado ao mar, quando ele é lançado ao mar, aqueles homens que estavam dentro do barco, a Bíblia diz que eles vão oferecer sacrifícios a Deus e fazer voto. Jonas sai daquele barco envergonhado, mas aqueles homens que estavam dentro daquele barco viram a glória de Deus. E se você for pegar lá, você vai olhar e vai ver que eles fizeram votos e sacrifícios a Deus naquele mesmo momento, porque eles viram a grandeza de Deus, que Deus é esse que controla o mar, que Deus é esse que controla o vento, que Deus poderoso é esse que tem o poder para julgar a causa de um homem. Aquilo fez com que aqueles homens se convertessem dentro daquele barco. Talvez o seu testemunho esteja afastando as pessoas de Deus. Talvez o meu testemunho esteja afastando as pessoas de Deus. É por isso que eu preciso dar bom testemunho. Tem pessoas que elas até se esforçam, até quer, mas às vezes o sentimento que está no seu coração, a dureza do seu coração, impede que ela cresça, impede que ela dê fruto, impede que ela avance. Meu irmão, não tem área na sua vida, não tem área que Deus não possa trabalhar. Não tem.
A única área que Deus não pode trabalhar na sua vida é a área que você não permite. Essa é a única área. Porque se você falar, Deus trabalha nas minhas emoções, Deus trabalha. Se você falar, Deus trabalha na minha fé, Deus trabalha. Se você falar, Deus trabalha no meu caráter, Deus trabalha. Se você falar, Deus trabalha na minha saúde, Deus trabalha. Mas eu já vi pessoas dizer, eu não estou preparado ainda. Agora não é o momento. Talvez depois. Talvez daqui mais um tempo. Aí Deus não trabalha. Porque você posterga aquilo que Deus quer fazer agora. Deus não queria que Jonas fosse em Nínive no ano que vem. Deus não queria que Jonas fosse para Nínive na próxima década. Não, Deus queria agora. Por isso eu quero dizer para você, Deus quer te usar agora. Deus não quer te usar amanhã, Deus não quer te usar depois da manhã, Deus não quer te usar no mês que vem, Deus quer te usar hoje. Quando você chegar na sua casa, quando você colocar a planta dos seus pés naquele lugar, quando você pisar no seu trabalho, quando você passar ali na rua, Deus quer te usar hoje. E eu quero dizer para você que Jonas, ele foi lançado pelo aquele peixe em Nínive. Ele poderia ter ido de barco para Nínive. Só mais baixo, só um pouquinho mais baixo. Ele poderia ter ido de barco para Nínive. Chegar lá tranquilão em Nínive, de barquinho. Descer lá no cais de Nínive. Tomar um lanche. Pregar a palavra de Deus ali. Descer o cajado. Montar no barco novamente e vir embora. Mas Jonas prefere a parte mais difícil. A Bíblia diz que o peixe vomita ele lá na praia. Imagina, irmãos, né? Tem pessoas que voltam para Jesus assim, como se, né, viesse do ventre do peixe, como se viesse, né, de uma fornalha de fogo, porque decidiu vir, né, no momento em que Deus exerceu a misericórdia sobre sua vida, não sobre o momento que Deus exerceu um chamado sobre a sua vida. Prefira cumprir o chamado de Deus, porque Jonas, de uma forma ou de outra, ele foi a Nínive pregar. De uma forma ou de outra, ele foi parar em Nínive e pregou a palavra. E como ele imaginava, aquele povo se converteu a Deus. Como ele imaginava, como ele não queria, aquele povo abriu o seu coração. Foi mais fácil para aquele povo abrir o coração para Deus do que Jonas abriu o seu próprio coração. Jonas, que era temente, foi mais fácil para aquele povo incrédulo do que para Jonas, que era temente a Deus. Às vezes nós estamos dentro da igreja, estamos com o nosso coração endurecido, com a nossa mente cauterizada, e às vezes vem uma pessoa lá de fora, se converte, abre o coração, começa a dar fruto, começa a crescer, e aí passa à nossa frente, e a gente não entende. Poxa, por que fulano que chegou ontem cresceu, e eu que estou aqui há 30 anos não consegui chegar aonde fulano chegou com 30 dias? Mas sabe o que é? É igual a passagem que fala do publicano e o fariseu. O fariseu estava lá, mostrando para Deus tudo aquilo que ele fazia. E o publicano estava mostrando para Deus tudo aquilo que ele não conseguia fazer. O fariseu mostrava para Deus todas as qualidades. O fariseu mostrava para Deus tudo que era de melhor dele. Mas o publicano mostrava o outro lado. Mostrava realmente quem ele era. Tudo aquilo que, todo o seu lado difícil, escuro, obscuro, ele estava mostrando para Deus ali.
E o que mais agradou o coração de Deus foi quem? O publicano, que mostrou para Deus realmente quem ele era, realmente as suas dificuldades. Mostrou para Deus, claro que Deus já sabia quem ele era, porque Deus é onisciente. Claro que Deus já sabia quem ele era, mas Deus estava esperando que ele falasse. E às vezes Deus, ele espera que a gente dê o primeiro passo. Tem pessoas que às vezes precisam falar para Deus. Mas pastor, se eu for falar para Deus tudo aquilo que eu quero falar, talvez Deus não vai nem escutar, que é tanta coisa suja. Meu irmão, Deus já sabe. Deus já sabe. Mas Ele quer ouvir da sua boca que você se arrependeu, que você quer se libertar, que você não quer mais viver, que você não quer mais passar por isso. Ele quer ouvir de você. E é você e Ele dentro do seu quarto. Porque dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa, nós vamos ser quem realmente nós somos. Às vezes aqui na igreja a gente tá entre irmãos, não vou manter a calma aqui, a paciência, mas dentro de casa, dentro da nossa casa, é que nós vamos mostrar quem realmente nós somos. É igual aquela passagem daquela criança. Baixa só um pouquinho. Teve uma criança, o pai dele, pastor, estava no altar, cercado de pastores, e aquela criança vem correndo, papai, papai, e o pastor estava ali pregando, falando da graça, do amor e da misericórdia, e a criança vem correndo, papai, papai, dá um abraço no pai. Aí, eu queria morar aqui na igreja, papai. Eu, pastor, essa criança espiritual, assim, os pastores, olha que bênção, olha que criança, eu queria morar aqui, papai. E alguém ali no meio pergunta, que bonitinho, mas por que você queria morar aqui? É porque aqui na igreja meu pai é uma benção. Quando chega em casa é briga, palavrão, bate na gente, maltrata, mas aqui na igreja, olha. E aquele pastor ficou totalmente envergonhado, porque em casa era uma coisa, da igreja era outra. Em casa, rasga o teu coração para Deus. Pastor, eu quero rasgar aqui na igreja. Você pode rasgar aqui na igreja também, mas você tem o teu quarto. E quando você está sozinho no seu quarto com Deus, é você e Deus. Deus sabe quem nós somos, porque Ele é aquele que enxerga lá dentro no profundo. Mas Ele está dando oportunidade de mudança para mim e para você, como está dando para Jonas, como deu para Jonas. Deus vai criar situações para colocar você em situações difíceis, para colocar você em situações que você não queria passar, para fazer você passar por coisas que você não gostaria de passar, para que você cresça, para te dar crescimento. Por isso, se acontecer algo ruim na tua vida, não murmura não. Às vezes a gente reclama, puxa, por que isso está acontecendo? Por que isso? Por que aquilo? É Deus trabalhando em mim e você. Porque às vezes Ele deixa a gente passar no ventre do peixe para tratar no profundo. Porque quanto mais duro o coração, mais no profundo Deus vai tratar. Amém? Fique de pé nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Não baste a guarda em tempo de guerra, caçar e adorar, e der palavra, não precisa separar. Sem demora, glória a Deus. Aleluia. Se você ouviu essa palavra e de repente você está pensando em seu coração,
em voltar para os caminhos do Senhor, eu quero convidar você nessa noite. Se você está afastado, se você nunca fez isso publicamente, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu quero estar orando por você. Se existe alguém assim, que está afastado, está longe dos caminhos do Senhor, eu quero orar por você nessa noite, porque eu tenho certeza que Deus quer te impulsionar para ir mais além. Deus quer te impulsionar para ir mais além. Quero também convidar você que de repente, em algum momento da sua vida, ou agora, está sentindo que o barco está balançando, mas você está dormindo dentro do barco e você sabe que o problema é com você. Eu queria nesse momento que você orasse comigo. Eu queria que você colocasse a sua mão sobre o seu coração. Eu quero estar orando, eu vou orar para que você possa, nesse momento, ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, para que Ele te convença a ir para o lugar certo e não andar na contramão daquilo que Deus tem para você. Coloque sua mão sobre o seu coração em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero agora pedir que o Senhor possa entrar na vida de cada um, Espírito Santo, quebrando todas as cadeias do mal. Meu Deus, joga por terra todo mal que se levanta, todo velho homem que se levanta, Espírito Santo, para impedir o sucesso, para fazer caminhar a direção contrária de Deus. Senhor, vai tocando na vida dos seus filhos agora, porque